De olho no futuro, o nosso entrevistado une criatividade e tecnologia para surpreender os consumidores. Neste episódio do De Frente com o Presidente, nós temos o prazer de receber Evandro Guimarães, que é o diretor de operações da Cheio no Brasil. Tudo bom, Evandro? Tudo bom, obrigado por estar aqui. Prazer é meu. Prazer é nosso. Para quem não sabe, a Cheio é uma agência sul-coreana, existe um presidente para a América Latina, mas o Evandro é o líder brasileiro da operação. Evandro, que balanço você faz desses 15 anos de atuação da agência? O balanço é muito positivo. Eu gostaria de destacar, inclusive, os últimos 6 anos de operação da Cheio no Brasil. Apesar desse crescimento que a gente teve em todos esses anos, acho que o mais significativo foram esses últimos 6 anos, onde a gente cresceu 7 vezes em tamanho de negócio e crescemos também em número de funcionários. A gente hoje tem cerca de 250 funcionários, a gente partiu mais ou menos de 40 funcionários, então a gente tem um número expressivo hoje de colaboradores e também em número de clientes, né? Hoje a gente aumentou nossa carteira de clientes, temos um número mais expressivo. Então eu acho que esses últimos anos foram muito expressivos para a Cheio no Brasil. Evandro, a gente sabe que a cultura brasileira e a sul-coreana são muito distintas. Como é que vocês trabalham essa questão dentro da agência? Os coreanos, eles têm uma cultura diferente da nossa, no sentido de serem um pouco mais orientados para essa coisa da resiliência. É difícil a gente desistir facilmente de algum projeto, de algum objetivo. A gente persegue com muita intensidade os nossos objetivos, né? A gente tem uma relação muito forte com a tecnologia, então, na verdade, eu digo que a Cheio foi a primeira agência, foi fundada em 1973 na Coreia, mas foi a primeira agência fundada para vender e trabalhar com tecnologia, isso há mais de 40 anos, né? Então isso também é uma grande vertente da cultura coreana, né? Obviamente é um pouco diferente em relação a talvez um pouco o padrão ocidental, mas é interessante. Eu acho que a gente vai se adaptando e vai também passando a gostar, admirar, porque acho que tem muita coisa também que a gente pode aprender e nem tudo precisa ser igual. Acho que as coisas boas que a gente aprende na vida a gente leva para sempre. E Evandro, existe uma história de que a Cheio é uma house da Samsung, é isso? A Cheio começou como uma house da Samsung, né? Então acho que por isso que muita gente ainda tem essa percepção. Na verdade, a Samsung é uma empresa que é uma grande empresa, uma holding, tem a principal delas, todo mundo conhece, a empresa de eletrônicos, mas a Samsung tem mais de quase 50 empresas listadas em bolsa na Coreia e a Cheio é uma dessas empresas. Então a gente faz parte da holding, né? Mas além da Cheio, que é a agência, você tem empresa de quase todo tipo. Você tem empresa que estaleiro de navio, construtora, banco, hospital, né? Tem uma série de empresas de diferentes segmentos, isso é muito comum no mercado da Ásia. E a Cheio hoje deve ser exatamente o 15º ou 16º Grupo Mundial de Comunicação e faz parte da holding da Samsung. Por essa relação tão próxima com a Samsung, muitas pessoas imaginam que a gente seja uma house da Samsung por essa proximidade que a gente tem em relação ao grupo, né? Mas não só isso. A gente trabalha com muitas outras marcas em muitos mercados. Na Coreia, por exemplo, a gente é a principal agência do mercado coreano, 3 vezes maior do que o segundo colocado. A gente trabalha com grandes marcas como Burger King, a própria Ambev, a gente trabalha na Coreia com a GM, na China, por exemplo, com a Volkswagen. A gente tem grandes acordos com grandes marcas que são desenvolvidos a nível local. E o grande cliente global da Cheio é a Samsung. Então, a gente oferta para a Samsung e conseguiu fazer um trabalho onde hoje a Samsung é o principal anunciante do mundo, né, com um serviço desenvolvido principalmente pela Cheio. Mas a gente tem outros grandes clientes onde a gente pode desenvolver o trabalho similar que a gente oferece para a Samsung para outras marcas. E é isso que a gente tem buscado, até inclusive mais recentemente no Brasil, com conquista de novas contas que a gente tem alcançado nesses últimos meses. E eu comentei no início que uma das missões da agência é a união da criatividade com a tecnologia. E a gente vive hoje essa era dos dados. Como é que funciona essa área dentro da Cheio? A gente tem uma divisão específica de dados que a gente chama de DNA, que quer dizer Data and Analytics.
ela concentra uma série de expertise relacionadas a dados. A gente principalmente desenvolve toda a questão de dados desde o ponto de venda do retail, passando principalmente pela área de digital, mas tudo que a gente desenvolve hoje em termos de trabalho, sempre que a gente consegue acoplar a questão do dado, ele é fundamental para a gente usar como ferramenta de trabalho, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem ligado a todo ponto de venda que a gente trabalha na área de retail, uma série de informações relacionadas à parte de venda, com mais de centenas de itens que são relacionados à questão de venda, desde como o promotor se comporta, como é que está a questão do ponto de venda em si, em relação ao material, a treinamento. A gente, enfim, faz uma análise completa, com mais de 100 itens para poder o quê? Para poder avaliar toda a predição de como o varejo vai se comportar, até mesmo antes de ter o resultado de market share que a própria Samsung recebe de uma Nielsen ou de um GfK. A gente consegue eventualmente até antecipar esse tipo de análise, porque a gente gerencia o varejo com dados e de forma muito estratégica. Então a gente tem um projeto especial para fazer isso. E todo mundo busca algo inovador, né? Seja numa campanha, seja num produto, mas o que vale ainda é uma boa ideia? Ah, sem dúvida, né? As grandes ideias são ainda o principal e é o que eu acho que continua movendo a publicidade. A gente tem que não só inovar em tudo que a gente faz, e acho que a inovação ela passa pela tecnologia, mas a inovação, hoje a gente tem que ter inovação em tudo, no modelo de gestão, no processo, na forma como você apresenta uma ideia, na própria ideia em si. Inovação hoje, com cada vez mais com os modelos de agência evoluindo e como a gente está olhando para o mercado e cada vez mais mudando e tentando dia após dia fazer diferente, eu acho que ela faz parte do nosso dia a dia. E a grande ideia, ou as grandes ideias, acho que elas têm que permear tudo. Tudo que a gente tenta apresentar hoje de projeto, a gente faz questão de sempre ter alguma ideia que esteja relacionada à criatividade com tecnologia. E o que você observa como tendência para o nosso mercado? Eu acho que o mercado ele teve uma fragmentação muito grande nos últimos anos, com essa coisa dos especialismos, das agências, a jornada do consumidor muito fragmentada, então você tinha um especialista nisso, especialista naquilo. E eu acho que, infelizmente, o mercado hoje não tem mais espaço para tantos especialistas. E eu acho que os grandes anunciantes, a gente tem visto concorrências aí de grandes anunciantes tentando juntar uma agência A com B, com C, para tentar formar um time de melhor qualidade para atender a sua marca. E hoje a Chael, naturalmente, o modelo de trabalho da Chael é esse modelo de one-stop shop. A gente tem uma série de serviços integrados, né, que vai do retail, do varejo, com dados, do BTL, da eventos, a área de digital, a área de campanha. A gente tem uma série de serviços integrados para poder oferecer para um cliente uma solução única a partir de um ponto de contato só. Então eu acho que isso hoje é o que é a tendência. Eu acho que isso é o que os anunciantes estão buscando, porque a gente chegou a um momento onde a fragmentação foi tão excessiva e vai cada vez mais se tornar excessiva que você precisa de uma solução inteligente, de uma agência que te entregue uma resposta completa. Quais são as próximas ações da Chael para 2020? A Chael tem procurado crescer e a gente está aberto a negócios. Então, quando eu digo que nós não somos apenas uma house, eu estou literalmente oferecendo o serviço que a gente tem para outros clientes e outras marcas, a qualidade de serviço que a gente tem. Eu acho que a Chael hoje é uma agência com uma capacidade criativa muito boa. A gente trabalha muito focado em tecnologia e dados e a gente está disposto a trabalhar cada vez mais para mais marcas e mais clientes a partir de 2020. Isso aí, Evandro. Super obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A gente vai continuar de olho nas novidades da Chael e a gente se encontra no próximo De Frente com o Presidente.